O Lejardin, ao longo de sua história e até mesmo antes da sua abertura, produziu histórias encantadoras. Algumas histórias muito inspiradoras, vivificantes e bonitas. E nós resolvemos começar a contar essas histórias. Portanto, hoje vamos apresentar a primeira delas. Este é um vídeo do Lejardin e eu sou Jorgito Simão. Essa história começa lá por 1994. Morava em Gramado, dava aulas na cidade, mas surgiu uma missão que eu tive muita honra e muito orgulho de poder, com mais que uma missão, um dever, enfim, que foi o de acompanhar minha mãe com 70 e muitos anos de idade no tratamento de um câncer. Eu encerrei minhas atividades para estar junto com ela e me mudei de volta para o Rio de Janeiro, Copacabana, exatamente no prédio onde eu nasci e cresci. E ficamos ali por 1 ano e meio até que a situação terminou com a morte dela. Durante esse período, eu, enquanto cuidava dela, também me preocupava como ficaria a minha vida depois que aquele momento tivesse terminado, passado. E cheguei à conclusão de que eu precisava de um plano. E o meu plano era começar a trabalhar com flores e plantas, que foi um sonho que eu nunca realizei, numa vocação que surgiu em mim quando eu tinha 14 anos de idade. O Lejardin, por sua vez, não tinha uma nascente d'água, não tinha um córrego, não tinha água da Corsã, portanto não tinha água para sustentar a irrigação de uma produção de plantas ornamentais. Nessa ocasião, eu fiquei no impasse e não sabia como iniciar este novo projeto de vida. Foi quando, num dia, me veio na mente um nome. O nome de uma mulher que eu apenas conheci num evento social em Gramado e trocamos meia dúzia de frases, não mais que isso, e ali se encerrou esse contato. Estranhamente, esse nome, ainda de uma pessoa desconhecida, me veio à mente, Marisa. E eu então comecei a programar uma ida até a casa da Marisa para conversar com ela. A propriedade dela, o Sítio dos Cogumelos, era uma propriedade cheia de água, vários córregos nascentes por todos os lados, uma beleza de lugar, um paraíso. E eu bati à porta da casa dela e, sem conhecê-la direito, fiz uma proposta que só poderia receber não como resposta. Que foi: Marisa, eu gostaria de iniciar uma produção de flores em Gramado. A minha propriedade não tem água e a tua propriedade sobra água. E enquanto eu resolvo o meu problema de água, para não perder muitos anos, eu gostaria de iniciar o quanto antes, construindo uma estufa no seu sítio, se você me permitisse. Ela olhou para mim e disse: eu vou precisar de 1 semana para te dar uma resposta. Eu falei, ela não quis me dizer o não agora. Eu estava tão empolgado que ela não teve coragem de jogar uma água fria na minha fervura. E então eu voltei 1 semana depois
certo de que ela me diria não. E aí ela disse, olha, tudo bem, você pode começar a produzir flores aqui na minha propriedade. E aí eu disse, caramba, como é que uma pessoa recebe em sua propriedade um estranho, permite que esse estranho se instale e inicie uma atividade comercial, e nem sequer ela mencionou aluguel ou despesas. Aquilo ali era uma pergunta que eu tinha imensa curiosidade em conhecer o lado dela dessa história. Bem, penso que a primeira pergunta foi falar com meu irmão, se ele estava de acordo, e se eu dissesse sim para você, né? Porque afinal eram nós dois que tocávamos esse sítio, né? O cultivo. Mas eu no momento estava sozinha no sítio, eu controlava o sítio, mas assim mesmo achei em conversar com ele. E foi uma questão de confiança, porque nada eu conhecia de você, né? A única coisa, nós conversamos, eu acho que isso eu admiro, a natureza eu admiro, como isso aconteceu é mágico, porque eu não tinha nada de você, nenhum positivo, eu não conhecia você, a não ser como você fala, socialmente, né? Uma vez, não sei, que bom que foi um sim, né? Mas flor foi uma coisa que eu sempre pensei, e eu gostava, e talvez a intenção até eu tinha de fazer algo com flores, né? Mas não, e talvez, muitas coisas eu coloco na natureza, e quando as coisas vêm de presente para a gente, eu procuro sempre dar muita atenção a isso. Flores, você chegou, você falou flor, eu antigamente já falava em flor. Eu acho que essa intuição, quando vem, são presentes que a natureza nos dá. E eu acho que foi por meio disso, né, que eu disse para ti um sim, porque estava se alinhavando para um lado que eu gosto, né? Mas sem nada de ter algum negócio contigo ou não, simplesmente foi isso. Eu acho que do respeito, né? Isso até me deixa bastante comovida, assim, sabe? Porque essa energia, essa coisa limpa, essa coisa, é coisa do coração mesmo, né? De sentir. Isso me deixa muito feliz. Realmente é isso que me deixa feliz mesmo. Quando essas coisas acontecem assim do nada, né? E foi muito simples, né? Eu disse sim. A única coisa que eu impus, parece que foi para você, né? Foi condições, olha, se um dia eu precisar desse espaço, você me dá esse espaço, né? De volta, né? Eu tenho um pedaço lá em cima, tu quer pegar aquele pedaço? Pode pegar aquele pedaço, né? Você vai ser responsável por esse pedaço. E olha, foi um sim muito bom. Foi muito bom. Ora, diante de um sim que eu pensei que não fosse rolar, eu comecei, excitadíssimo, no dia seguinte, a planejar a construção de uma estufa de madeira com canteiros de tijolos e executei essa construção o mais rápido que pude. Ficou uma gracinha a estufa. Está até hoje lá no sítio dos cogumelos. Nessa estufa, eu iniciei uma produção inédita no Brasil de copos de leite coloridos. Eram copos de leite lindos, muito atraentes. E eu enchi a estufa com esse produto e fui o segundo no Brasil e o primeiro no Rio Grande do Sul a produzir essa planta. Foi um frisson, um frenesi, uma excitação do mercado quando eu abria o meu automóvel com caixinhas de copo de leite coloridos. Vendia tudo. Uma beleza. E naquele momento eu comecei a perceber que aquela generosidade da Marisa já estava começando a trazer um retorno para o sítio dos cogumelos, que era distingui-lo com uma produção desconhecida no país. E ali começou a produção de flores do Le Jardin.
sempre marcada pelo pioneirismo, pela introdução de plantas inéditas ou desconhecidas, quando não no Brasil, com certeza no estado do Rio Grande do Sul. Durante 10 anos eu produzi plantas no sítio dos cogumelos. E depois disso eu consegui resolver o problema da água e construir instalações desta feita já de ferro e plástico, estufas modernas, e transferi gradualmente essa produção do sítio dos cogumelos para já o terreno onde está o Parque do Le Jardin. Passados todos esses anos, eu, quando saí do sítio dos cogumelos, deixei a estufa como uma compensação para a Marisa, que jamais me cobrou sequer a conta de luz da bomba d'água que jogava água nas plantas. E ela hoje produz nessa estufa flores que ela acomoda em uma caixinha transparente e vende para restaurantes, para que o restaurante possa decorar seus pratos com flores de diversas cores. Um trabalho muito bonito. E passados todos esses anos, eu sinto uma vontade enorme, agora então que o Le Jardin alcançou sucesso e é o lugar que é hoje. Eu me lembro que talvez tudo isso não tivesse acontecido se eu não tivesse tido essa passagem amorosa, carinhosa, pelo sítio dos cogumelos, onde a produção do Le Jardin começou. Eu gostaria muito de trazer uma palavra de agradecimento à Marisa e ao irmão dela, o Marcos, por terem me permitido ficar durante tantos anos sem nada me pedir em troca, para que eu pudesse iniciar esse trabalho bonito que é o Parque do Le Jardin. Hoje faz 26, talvez 27 anos que a Marisa, ali na porta de sua casa, me disse: sim, você pode começar a produzir flores aqui na minha propriedade. Esses anos todos já se passaram, o Le Jardin se transformou num sucesso, só que naquele dia que eu ouvi o sim da Marisa, nem ela nem eu sabíamos que essa história iria tão longe, iria dar tão certo e seria tão bonita. E eu hoje quero aproveitar a oportunidade de estar aqui com ela, Marisa, para agradecer você de todo o meu coração por essa experiência maravilhosa que você nos proporcionou e que foi um divisor de águas na minha vida, no meu destino, e hoje eu estou onde eu estou. Em parte, aquele sim, minha amiga, que você me deu. Muito obrigado. Pode ser que foi tão importante. Então, essa história é a história de amizade, de generosidade desinteressada e de coisas acontecendo com uma sincronia que parece passe de mágica. Mas eu gostaria de enfatizar um ponto dessa história. Esse ponto é o ouvir e obedecer à intuição, que nessa história aparece como um nome de uma pessoa até então desconhecida, estranha, e eu tendo uma necessidade, levar até essa pessoa essa necessidade de produzir com água foi atendida. E tem o lado dela, dessa história, porque ela disse sim,
é porque ela também ouviu a intuição dela. Então, hoje existem muitos livros que falam que o universo conspira a seu favor e coisas assim, mas o fundo de todas essas narrativas tão encantadoras e sedutoras é um fundo de verdade. Ali começou a produção do Le Jardin. E foi uma história linda, de amizade e de intuição. Por isso, eu tenho quase como uma missão, uma pregação, o ensinar a todas as pessoas que busquem ouvir primeiramente a intuição e depois aprendam a obedecê-la e não a ignorá-la. Ouvir a intuição, quanto mais se ouve, mais clara ela fica. E seguir a intuição, nas primeiras vezes você vai achar que talvez seja uma bobagem e não vai dar atenção. Mas com o tempo você começa claramente a distinguir o que é um pensamento vazio, bobo, solto, de uma intuição. Este é um vídeo do Le Jardin e eu sou Jorgito Simão. Um abraço, até a próxima. Você quer ouvir história? Eu hoje vou contar uma história para você.